Fala, fofuchas e fofuchos. E aí, como é que vocês estão, gente? Beleza? Como é que foram as avaliações? Tranquilo? Foi tudo de boa, o pessoal demorou, foi, meio devagar, mas acabou indo, né? Todo mundo aí já com as suas avaliações. Agora a gente vai começar o nosso segundo bimestre, né? Esse segundo bimestre agora em História, a gente vai trabalhar a Idade Média. Vamos pegar toda a Idade Média. No primeiro bimestre, só lembrando aqui pra gente, no primeiro bimestre a gente falou sobre o fim do Império Romano, as características do Império Romano, o que levou o fim do Império Romano, falamos sobre as invasões bárbaras, e aí a primeira invasão bárbara, a segunda invasão bárbara, e aí falamos sobre o processo de encastelamento, o ostracismo social, as pessoas vivendo em volta ali do castelo, havia pouca comunicação entre os reinos. A gente falou aqui sobre o papel da Igreja Católica como a principal força dentro da Idade Média. Vimos aqui, discutimos aqui esse papel da Igreja Católica como principal força. Falamos dos reinos bárbaros e falamos de leis consuetudinárias, são leis baseadas nos pensamentos antigos e na religião. Demos uma olhada aqui, pelo menos básica, na estrutura. Aí vimos aqui as hierarquias monárquicas, né? Rei, príncipe, esse tipo de coisa. Até aí tranquilo, gente? Fomos, beleza. Aí falamos aqui também, só para relembrar, que a Idade Média, a gente divide a Idade Média em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. André, por que isso? Nós falamos aqui. Da Alta Idade Média é o momento em que as características da Idade Média, as principais características, se apresentam. Que a gente falou aqui, o ostracismo, o encastelamento, a gente vai falar aqui sobre o sistema econômico, que é o sistema feudal, toda essa estrutura aí dos feudos, dos senhores feudais. A gente vai estar analisando nas nossas aulas aqui essa estrutura. Todo esse processo aí, ele se dá bem mais forte nesse período. E no período em que a gente chama de Baixa Idade Média, é o período em que essas características vão desaparecendo. Até eu falo assim, né? Você não é um dia você vai dormir criança e no outro dia acorda adolescente. Não funciona assim, né? À medida da sua infância, você tem a sua alta infância, onde você tem a maioria das características, você tem todas as características de criança, e conforme você vai crescendo, vai aparecendo as características da adolescência. Aí chega no período até que eles chamam de pré-adolescência, né? Até chegar à adolescência. Então você tem aí, o período da Idade Média. Então você tem aí o que a gente chama de Alta Idade Média, e a Baixa Idade Média seria a pré-adolescência, né? É o período que você está perdendo já as características e está virando uma outra coisa, tá? A gente vai dar uma olhada aqui nessa Alta Idade Média, que a gente já começou a falar sobre ela. A gente já começou a dar características, as principais características da Alta Idade Média: encastelamento, a ruralização, todo mundo indo morar na área rural, quando as pessoas fogem para o campo, a ruralização, o encastelamento, que a gente falou, as pessoas vivendo ali em volta do castelo para se defender dos ataques bárbaros. A gente falou aqui, ostracismo social, que a gente falou aqui, não havia muita comunicação entre reinos, até eu falei aqui, a maioria dos reinos eram autossuficientes, viviam com aquilo que produziam no próprio reino. Dificilmente alguém saía de um reino para o outro para comprar alguma coisa, que era perigoso encontrar uma horda bárbara, tá? Isso aí era comum. Então a gente tem aí, e as leis consuetudinárias. Então eu dei uma base aqui. Outra característica é o sistema feudal. E o que a gente chama
de relação suzerania-vassalagem, que a gente vai estudar também nas próximas aulas. Então a gente vai deixar a suzerania-vassalagem e o sistema feudal para a próxima aula. Eu só quero amarrar aqui agora a estrutura em que se dá essa formação, né, dos reinos bárbaros, germânicos. A gente vai ver aí o Sacro Império Romano Germânico. Vai ver, André, o que é isso? Que loucura é essa? São os reinos cristãos, né? Essa mistura entre bárbaros e cristãos. Lembra que a gente falou que as invasões bárbaras, elas acontecem, a primeira, ela vai vir para os germânicos, que eles vão entrar no império para trabalhar como soldados de fronteira. E que a segunda invasão, que é a final, é com os saxões. O povo saxão, ele vai entrar e vai invadir e acabar com o Império Romano. Mas como isso vai se dar? A gente vai ver agora, beleza? Aqui no mapa, a gente está vendo o fim do Império Romano e onde esses grupos bárbaros, a maioria deles, eles foram se localizando, eles foram se estabelecendo. Na verdade, eles começaram a se estabelecer antes do final do Império Romano. Principalmente aí os hunos, tá? Aí os hunos, que tem aí o Átila, o Huno, que é o mais perigoso, inclusive ele invade o Império Romano. Átila, que ele conseguiu reunir as tribos dos hunos, que eles são orientais, ele tem a fisionomia oriental. Engraçado que na maioria das séries e filmes, quando você vê, ele não tem essa cara oriental, mas eles são realmente de feição orientais. Eles tinham um crânio meio esticado também. Os hunos eram super poderosos e perigosos, eles eram nômades, viviam a cavalo, inclusive tinha uma lenda que dizia que um huno jamais seria derrotado se ele estivesse em cima de um cavalo. Daí se dizer também, lenda, né? Se dizer que um huno descia do cavalo para nada, né? Para nada mesmo. Nem parte de alimentação, nem nada. Mas isso é lenda, né? Claro que isso é uma lenda. Mas se criava essas lendas sobre os hunos, eles eram super perigosos. Eles se instalaram próximo ao Império Romano, se instalaram nas fronteiras do Império Romano e montaram um reino. O Átila era o rei dos hunos. E ele cobrava impostos para o Império Romano para não invadir o Império Romano. Engraçado isso, né? Os romanos pagavam para ele não invadir, até um momento em que ele pediu, como forma de pagamento, a irmã do imperador para ele poder casar e poder governar metade do Império Romano. E o imperador não deu a ele. Então vai rolar uma batalha. Ele vai invadir o Império Romano, vai destruir muita coisa do Império Romano. Só que também essa batalha, ele ganha a batalha, só que é aquele ganhar. Ganhei, mas saí todo arrebentado, estrupiado, e eu não vou conseguir me manter aqui dentro. Então ele vence a batalha, mas ele se retira do Império Romano. Então os hunos, eles invadem o Império Romano, mas eles não ficam no Império Romano. Até a vinda dos saxões. Os saxões, eles vão vir aí, grupos de saxões. Aí a gente falou aqui de Rômulo, o imperador, o último imperador, que foi derrotado aí pelos germânicos. Ele é derrotado e acaba aí o Império Romano. Aí você vai ter a ocupação que a gente está vendo aqui no mapa, a ocupação dos povos bárbaros, ocupando aí esse território todo. Eu peço para você que você preste atenção, um pouco de atenção em duas coisas nesse mapa, que é importante aí. Primeiro, dá uma olhada e verifica aonde estão os povos francos, que também são germânicos.
Eles também fazem parte, né, dos bárbaros germânicos. Os francos, que a gente vai falar daqui a pouco, que vai dar origem à França, né, eles se instalam ali onde que hoje é a França, mas você tem os bretões, que eles estão na ilha que vai formar hoje a Grã-Bretanha e a Inglaterra, e um pedaço de terra que é da França hoje. Então se liga ali, nesse pedacinho, porque mais para frente a gente vai ver a Guerra dos 100 Anos e você vai ver a disputa desse território entre ingleses e franceses, né? Por causa justamente desse território que pertencia aos bretões. Com o tempo, os francos dominaram isso tudo ali. Então é importante dar uma olhadinha nisso. Tranquilo até aí, gente? Estamos indo? Beleza? Outra coisa que é importante também você perceber ali no mapa é o Império Romano do Oriente, que a gente vai chamar de Império Bizantino. Tá? Ele continua, a outra parte do Oriente ela vai continuar. Vamos lá, gente. Outra coisa importante para a gente entender aqui e se ligar nesse mapa daí é que ele vai acabar começando a fazer a formação do que hoje são os reinos, os países que a gente conhece. Que a gente falou aqui, os bretões na ilha da Grã-Bretanha, formando a Inglaterra, os francos na região da França, saxões ali montando a estrutura que hoje seria a Alemanha, os países saxões ali, e principalmente as línguas. A grande verdade aí é que aonde esse contato entre os povos bárbaros com as suas línguas não escritas, suas línguas faladas, e o contato com os romanos e principalmente com a Igreja Católica, que tinha o latim como uma língua oficial, com escrita, com uma estrutura escrita, com vocabulário bem estruturado, uma língua bem estruturada, esse contato aí, ele vai ocorrer e vai gerar línguas diferentes. Aonde esse contato foi mais forte com os romanos, você vai ter línguas latinas. Aí você vai surgir aí, o português, o francês, que a gente vai ver aqui, que a França é que vai dar esse pontapé de união entre bárbaros e Igreja Católica, a gente vai discutir aqui daqui a pouco. Então você tem aí, os espanhóis, você vai ter aí os portugueses, você vai ter aí os franceses, todos eles aí os vândalos, né? Todos esses povos bárbaros, eles vão ter uma aproximação maior com a Igreja Católica e maior com a estrutura romana. Daí a língua deles tender mais para o latim. Daí a gente chama de línguas latinas. Português, francês, espanhol. Outros povos que não sofreram tanto essa romanização aí, como os ingleses, os alemães, os eslavos, aí você vai ter línguas aí saxônicas, anglo-saxônicas, o inglês que é uma língua anglo-saxônica, o alemão, uma língua saxônica, e tem o eslavo, que aí continuou lá na região da Rússia, naquela região ali, lá subindo aí o nosso Oriente. Tranquilo até aí, gente? Então é importante você entender isso. Esse momento aqui de ocupação dos povos bárbaros na região da Europa, onde você tem o fim do Império Romano do Ocidente, ele vai servir como uma estrutura de base, primeiro, para a formação das línguas que nós temos hoje, que é a mistura do dialeto bárbaro com a língua estruturada do latim, e a formação de estruturas linguísticas, que a gente acabou de falar aqui, e já uma base que a gente vai ver aqui para a formação dos países atuais hoje. Tranquilo? Então vamos seguir aí. Beleza, fofuchas? Aí, vamos lá? Olha só, aí eu botei essa linha do tempo aqui, só para a gente ver algumas coisas aqui e a gente poder entender esse processo dessas coisas que a gente já começou a falar hoje. Então, olha só,
A Alta Idade Média, que a gente falou aqui, a Idade Média a gente divide entre Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média, que a gente falou, o momento em que tem mais características que estão mais fortes, ela começa aqui ó, em 476, quando o imperador Rômulo cai para os Héculos, que são, né, saxões, é um grupo de saxões, e vai até o século X, que a gente falou aqui, ó, do século V, que é 1476, ao 10, que vem aí o fim das invasões bárbaras. Aí quando para de ter invasão bárbara, você começa a ter um desenvolvimento comercial, que a gente falou aqui, ó, o ostracismo acaba, aquele encastelamento termina, aí vai ter uma série de características que a gente vai estar vendo agora no nosso bimestre. A gente vai estar dando analisada aí nesse nosso bimestre. O que eu quero que você veja aí, antes mesmo aqui, ó, do fim do Império Romano, você já tem o Átila e os Hunos, né, que estavam fazendo guerra contra o Império Romano, roubando dinheiro, né, indo lá fazendo aquela milícia, cobrando para, né, o Império Romano para não atacar o Império Romano, que a gente falou aqui, que chega um momento em que eles atacam, mas eles não conseguem, né, se manter. Beleza, aí você tem agora, em 476, a invasão e a queda realmente de Rômulo e o fim do Império Romano do Ocidente. Que a gente falou, o Império Romano do Oriente ainda continua, que a gente chama de Império Bizantino, que a gente vai conversar também aqui nesse nosso bimestre, vai estar falando sobre ele. Quando cai aqui o Império Romano, Romano do Ocidente, em 1476, com a invasão e a queda de Rômulo, você vai ter o surgimento dos reinos bárbaros, daquela maneira que a gente viu aqui, né, no nosso mapa. Eu até falei aqui com vocês, ó, preste atenção no mapa. Olha os bretões aqui, ó, que eu falei aqui, ó. Eles têm uma parte no continente, a Paris aqui, uma parte no continente e uma parte na ilha. Quando surgir a Inglaterra, vai ter a Guerra dos 100 Anos lá na frente. Olha a discussão por esse pedaço de terra aqui que a gente falou. Olha os francos aqui, onde que é a França hoje. É importante prestar atenção nos francos. Os francos eram os mais organizados desse grupo de bárbaros. André, por que, André, eles eram mais organizados? Várias tribos, mas eles tinham um grande líder, Clovis. Clovis era um grande guerreiro. Clovis conseguiu arquitetar vitórias entre outros bárbaros inimigos e conseguiu construir um grande reino para ele. Ele constrói um reino franco para ele. Só que ele, malandramente, ele vai se casar com uma mulher romana, cristã. Então ele, bárbaro, ariano, que ele não seguia a religião cristã, mas ele queria o apoio, dos romanos e da Igreja Católica. É importante a gente entender isso porque há aqui em Clovis, e ainda há uma visão, é interessante isso, uma visão de se formar de novo o Império Romano. Tanto que a gente vai chegar ao ponto de falar sacro, porque é religioso, a gente vai ver aqui, sacro, da Igreja Católica, Império Romano Germânico. Ou seja, os bárbaros querendo voltar a ser império, querendo fazer daquele território ali de novo o Império Romano. Então esse sonho na cabeça de Clovis ainda permanece, ainda sonha com isso. Então qual é a melhor maneira? Começou a montar o reino, que é o Reino Franco, ele estruturou um grande reino franco, ele casa com uma mulher de nome da estirpe dos romanos, cristã, é abençoado pela Igreja Católica quando ele se converte ao cristianismo, agora ele é um cristão, casado com uma romana, então faz com que todo o povo também franco se converta ao cristianismo. Com essa atitude, o Império Romano do Oriente, Imperador Romano do Oriente, dá o título para ele de cônsul.
Lembra o título de cônsul general do imperador romano? Ele recebe o título de cônsul. Então você já percebe aí uma tentativa dele de voltar àquele império romano. Ele reconstrói essa estrutura aí. Só que acontece o seguinte, os francos eles tinham um problema. Quando o rei franco morria, ele deixava 3 filhos, ele repartia o reino entre os filhos. Então esse reino, esse grande reino franco, montado por Clovis, ele vai se desfazer. Ele vai se desfazendo, porque quando ele morre, os filhos se separam, vão ter filhos, aí você vai ter aí bisneto, vai ter neto de Clovis, e vai se fragmentar esse reino de novo franco aí. Ele se fragmenta até Pepino o Breve. Pepino Breve, né, dizem as marenas, porque ele era pequenininho, o Breve daí não precisa nem explicar. Isso era um discurso dos inimigos, né? Os inimigos, até para falar mal do cara, ficava botando apelido nele, aí botava ele de O Breve. Então, mas ele foi um grande rei e militar. O que Pepino vai fazer? Vai montar exércitos e vai invadir territórios perto de Roma, ali perto de Roma, invade aqueles territórios perto de Roma e dá para o Papa. Ele monta exércitos e dá para o Papa esses exércitos e pega territórios ali. Está surgindo ali um reino pontífice. O que é um reino pontífice, André? É um reino governado pelo Papa. Então, olha aí. Então, Pepino está puxando o saco do Papa. Foi lá, mandou exércitos para o Papa. Esses exércitos invadiram territórios à volta, ou seja, aumentaram o poder do Papa em relação a terras. Então surge agora um reino pontífice, um reino onde o Papa é o rei, e em troca o Papa começa a dar apoio a ele. Começa a apoiar ele também, nessa escalada deles de montar a ideia do Império Romano. Aí ele começa, invadir, começa a refazer de novo aquele reino franco que tinha sido lá o Clovis, né? Ele começa a refazer isso tudo, começa a crescer de novo e começa a montar, o reino começa a realmente ficar bem grande, tanto para ele quanto para o Papa também, que ele invade terras e dá para o Papa. Só que aí, quando ele vai morrer, ele tem 2 filhos. Olha aquela confusão que a gente falou. Quando o rei morre, divide para os 2 filhos. Só que aí você tinha o filho mais velho e você tinha o Carlos Magno. O Carlos Magno, o mais novo, ele sobrevive, o mais velho morre. Então, o mais velho, quando ele assume a parte dele, mal assumiu, já morreu. Ele assumiu, morreu, o irmão foi lá e pum, pegou. E vai fazer a mesma coisa, vai continuar invadindo territórios, fazendo a mesma coisa que o pai fazia. Apoiando o Papa para montar o reino pontífice dele e foi assumindo a Europa toda. Ele assume quase toda a Europa, ao chegar ao ponto dele, em 800, o Papa coroar ele como imperador. O imperador Carlos Magno. Então aí ele vem de 768 até 800 como rei, vai aumentando as terras dele e o reino papal, e quando ele está com a Europa quase toda, ele é coroado imperador Carlos Magno. É o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Isso é legal. Aí você entende aqui, até aí tranquilo. Só que acontece o seguinte, quando ele morre, o filho já não tem a mesma força, começa de novo aí o processo de esfacelamento desse império. Vai se dividir em 3 irmãos, na verdade aí quando ele morre deixam 3 irmãos,
Um fica com o que hoje é a França, outro fica com o que hoje é a Alemanha, e o outro fica com o que hoje seria ali a Itália, né? Então você tem aí, é dividido aí entre 3 irmãos. Olha a formação aí dos países, né? Também esse período chamado de Império Carolíngio. Vem de Carlos Magno. Então é importante você entender, está numa prova de vestibular, de Enem e tal, Império Carolíngio. Você sabe aqui que é o Império de Carlos Magno, tá? Um período carolíngio aí. Por que que é importante esse período carolíngio? Você vai ver lá. O Carlos Magno, além de ser um grande rei em relação à guerra, à luta, ele foi um cara, ele se interessou pelo estudo. Ele se interessou muito por estudar. Ele via as escritas, o latim, então ele quis aprender a escrever e a ler. Ele nem escrevia muito, porque tinha problema nas mãos, né, por causa de espada, ele era guerreiro e tal, e tudo mais, para segurar lápis, a pena, isso para ele era ruim. Mas ele nem escrevia muito, mas sabia muito bem ler e escrever. Tanto que ele gostava disso, que a primeira coisa que ele vai fazer é convidar vários pensadores e filósofos da época. Ele convida para ir morar na França, que ele bota a capital do Império na França, em Paris, né? Ele convida esses vários pensadores na época para ir morar em Paris, para levar novos conhecimentos. Aí, dentro dos monastérios, ele vai começar a colocar aulas de latim para as pessoas aprenderem a ler e escrever em latim. Então, estão nascendo aí as primeiras universidades, sacou? Por isso é importante o período carolíngio. Está nascendo aí as primeiras universidades. É um período de renascimento artístico aí, filosófico, artístico e até na parte aí das construções na engenharia, na arquitetura. Lembra que a gente viu no outro bimestre a românica, que ela é baixa e com paredes grossas. Nesse momento, Carlos Magno, a engenharia, como ele desenvolve matemática, esse tipo de coisa, a engenharia agora permite se construir prédios bem mais altos, pontiagudos. Está surgindo a arte gótica. A arte gótica é uma arte que ela vem, que ela tem uma estrutura bem mais alta, né? Ela não é horizontal, ela é mais vertical. Então você tem uma arte mais vertical e menos horizontal. Então, importante aí, só para a gente destacar, o período carolíngio, o Império Carolíngio, é o período onde você vai ter o surgimento das universidades dentro dos monastérios e você vai ter aí o surgimento da filosofia, mas aí e da arte gótica, mas lembrando aqui, como a gente falou, sempre ligado à igreja. Tá? Você tem um desenvolvimento aí, mas um desenvolvimento religioso, controlado pela igreja. Tranquilo até aí, gente? Fechamos até aí? Então aqui a gente já vê essa principal característica. Na próxima aula a gente vai estar falando sobre o feudalismo, a estrutura do feudal, vamos falar sobre a relação, né, suzerania e vassalagem. Estou deixando lá na plataforma uma folhinha com exercícios sobre esse conteúdo. Para a gente fazer na próxima aula, eu vou estar corrigindo essa folhinha. Então não esquece aí, gente, tá? Dá uma olhada nesse conteúdo, faz os exercícios da folhinha, já matamos esse pedaço aí. Gente, espero que esteja tudo bem com a família de vocês, todo mundo com saúde, todo mundo bem do fundo do coração. Semana que vem a gente está se vendo de novo aí então. Beijo, gente. Fui!